E o remédio para esse frio é fogo. E eu acredito que você tem um fogo do Espírito Santo dentro de você, amém? Então tudo aquilo que for dito nessa noite, que não tem nada a ver comigo, mas que você possa ser incendiado por aquilo que o Senhor quer derramar sobre a sua vida aqui hoje. Dê glórias, né? Dê aleluia, fala amém, glorifica o Senhor, adore a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Amém? Muitas vezes nós vamos para o culto, mas nós não podemos esquecer que o nosso culto tem um centro. Nosso culto tem um propósito. E Jesus é o centro de todas as coisas na nossa vida. Amém? Ele é o único. Ele é o único, é único e único e único. E nesse mês de dezembro, né, por ser um mês festivo, nós estaremos um mês inteiro falando sobre Jesus. Dando tributo e honra a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Para que todo louvor da nossa boca seja dado a Ele. E que nós possamos conhecer um pouco mais a respeito de quem Jesus é. Porque eu quero te falar, aonde Jesus entra, aonde a presença de Deus entra, não tem tristeza que fica, não tem medo que fica, não tem ansiedade que fica, não tem depressão que fica, não tem circunstância que fica, porque aonde o Senhor está, aonde a presença dEle está, algo maravilhoso vai acontecer. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém? Por isso eu quero que você renove a sua expectativa no Senhor. Nós estamos findando um ano, mas eu quero te falar, o Senhor está renovando algumas promessas para o ano que vem. O Senhor está começando a mover coisas para que o ano que vem, coisas que você viveu esse ano, possa ter sido somente um aprendizado para coisas grandes e poderosas que o Senhor quer fazer através da sua vida e na sua vida. Amém? É propósito e vontade do Senhor fazer com que nós caminhamos e a gente cresça e avance. Mas para isso a gente tem que abrir o nosso coração, ouvir a voz do Senhor e estar atento àquilo que Ele quer dizer. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém. Participe comigo nesse culto, glorifica o Senhor e exalte o nome dEle. Amém? Sentado como você está, fique em paz. Vamos ler o texto. A palavra de Deus diz assim, no versículo 30. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome de quê? E lhe porá o nome de? E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Continua. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Vai para o 37. Ele fala, pois nada é impossível para Deus. E no verso 38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua... Então o anjo a deixou. Como eu disse, esse mês é um mês festivo, né? É um mês que a gente comemora o Natal, é mês de amigo secreto, é mês de, né, de várias comunhões como igreja, de serviço, aquela coisa toda. Mas nós bem sabemos que para nós que somos cristãos, o mês de dezembro ele tem como é que eu posso dizer? Ele tem um valor diferente, um significado diferente. Obrigado, Léo. Porque nós acreditamos e cremos que, embora nós não sabemos a data exata que Jesus nasceu, né, e alguns historiadores apontam que provavelmente não seria em dezembro, mas independentemente da data certa ou não, o que há no nosso coração é um senso de gratidão e de entendimento que o Filho de Deus veio a essa terra como homem por amor a mim e por amor a você. Amém? E ao entender isso, nós entendemos que o Natal é muito mais do que dar presentes, é muito mais do que uma árvore de Natal, né? O Natal, no seu próprio nome, significa nascimento, algo do tipo, aponta para isso. Mas o que eu quero que você tenha em mente, que nós vamos trabalhar hoje, é a ideia do propósito, por que Jesus veio a essa terra. O porquê que aconteceu aquilo que aconteceu, onde o anjo chegou e falou com Maria que ela daria à luz a um filho, e esse filho chamaria Jesus. E nós vamos falar um pouco a respeito disso. Por quê?
Porque o nascimento de Jesus para nós é um marco, porque Jesus proveu a sua salvação, aliás, Deus proveu a salvação através da vida de Jesus para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Amém? E nós vamos trabalhar a ideia do propósito, por que Jesus veio, qual foi a necessidade e que surgiu a possibilidade que Deus viesse através do seu Filho, mover e mudou todo o curso da humanidade. Talvez, quando se fala de Jesus, para algumas pessoas pode ter sido somente mais um que passou, mas para nós foi o Deus vivo, Filho do Deus vivo que veio a essa terra, passou aqui e ele marcou a história da humanidade. E por causa do seu sangue, hoje nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Então nós vamos olhar algumas perspectivas e algumas verdades. Mas mostrando nesse ponto do texto para nós entendermos algumas coisas, antes de eu entrar propriamente na palavra, o texto deixa bem claro de dizer que Maria era o quê? Ela era virgem. Isso é interessante porque eu falo que na Bíblia nenhuma vírgula está ali por acaso. Tudo tem um propósito. E Jesus foi concebido de forma milagrosa. Foi uma ação conjunta do Espírito Santo através da pessoa de Maria. E a Bíblia fala que Deus achou graça, aos olhos de Deus, a Maria achou graça. Isso significa que ele não era apenas um homem, mas ele também era Deus, porque foi Deus que proveu o nascimento de Jesus através de Maria. Foi uma ação milagrosa, não foi concebido de forma natural ou carnal. Quem engravidou ela foi o Espírito Santo de Deus. Sendo assim, por ela nascer de uma mulher, ele era 100% homem, mas ele veio de Deus, ele era 100% Deus. Quem está entendendo isso? Isso nos aponta para um outro modelo, para uma outra verdade. Por quê? Porque a salvação ela é única e exclusivamente vinda do Senhor. Nenhum homem, ninguém sequer pode conduzir ou se achar salvo por si mesmo. Essa salvação poderia somente vir de alguém que era poderoso e alguém que poderia fazer algo por mim e por você. Quem está entendendo? Então não é por esforço humano, mas é por uma obra do próprio Deus através da minha e da sua vida. Por isso esse nascimento virginal possibilitou a divindade de um Deus que veio e se tornou um homem para morrer numa cruz. Quem está entendendo? Ele nasceu num estábulo de forma simples, porque quando a gente fala de um rei ele tem vários aspectos. Primeiro, a sua grandiosidade. A gente fala sobre alguém que é um rei ou que alguém tem uma alta posição, fala sobre as pessoas que estão à sua volta. Jesus nasceu da forma mais humilde possível, ao ponto que não era o que ele tinha para oferecer de forma humana, mas era o que ele carregava. Porque às vezes a gente olha para as pessoas e assim como lá no povo de Israel, eles foram escolher um rei, eles escolheram o mais bonito, o mais alto e o mais bem apresentável. E foi o rei que eles escolheram. Porque nós temos a mania de olhar segundo a nossa ótica humana. Mas o Senhor aprove fazer tudo isso para que não houvesse nenhum tipo de glória humana, mas toda ação que viesse pudesse ser uma ação direta do céu sobre Jesus. E aonde todos aqueles que crescem, não crescem por aquilo que Jesus mostrava de forma externa, mas tudo aquilo que ele carregava, que era a presença de Deus na vida dele. Quem está entendendo isso? Outro patamar, outra verdade que nós vemos aqui na palavra de Deus foi que ele nasceu dentro de uma família. Isso nos mostra um padrão que está no coração de Deus. E o que o mundo mais quer destruir hoje é o quê? Família. Não estou pregando ainda, fique em paz, estou só na introdução. Por quê? É um padrão que o Senhor criou. Embora ele veio do Senhor, mas ele nasceu numa família onde ele tinha um pai e tinha uma mãe. Outra verdade que nós vemos no texto, na história de Jesus, que ele foi adorado, mesmo sendo um bebê. Pessoas reconheceram ele e sabiam que ele era o Salvador do mundo e vieram adorá-lo. E nós estamos aqui para adorá-lo, porque ele é digno de toda adoração. E outra verdade é que ele foi perseguido. O diabo quis abortar o processo e o propósito de Deus para que Cristo não nascesse. Mas não importa o quanto Satanás se levanta, aquilo que Deus quer e aquilo que Deus quer fazer, não importa, o inferno não tem poder sobre aquilo que Deus quer fazer. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então ele foi perseguido, foi rejeitado, mas isso não parou o propósito de Deus na vida dele.
E para nós entendermos o propósito do nascimento de Jesus e por que ele teve que vir, e por que ele morreu naquela cruz, nós precisamos fazer uma volta lá para o início, lá para Gênesis. Nós já estamos carecas de saber o que aconteceu lá em Gênesis, mas eu quero te falar para que você entenda todo o cenário e o contexto do porquê e o propósito de Jesus ter vindo. A Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. Deus criou o homem e colocou o homem dentro de um. Amém. Em nome de Jesus. Deus colocou um homem e a mulher dentro de um jardim para desfrutar. E todos os dias Deus ia ter com o homem o quê? Comunhão, um relacionamento. Então Deus decidiu compartilhar com o homem uma vida de relacionamento. Então todos os dias o Senhor ia lá ter um relacionamento, uma comunhão com o homem. Mas por conta do pecado, por conta do engano da serpente, o homem comeu do fruto que Deus havia proibido. E por conta dessa desobediência, o pecado passou a todos os homens, passou a todos nós. E a semente ficou comprometida. Logo, nós começamos a multiplicar essa semente do pecado. E o pecado passou a todos os homens. E a morte passou a reinar sobre os homens. E por conta disso, a iniquidade só se aumentava e se aumentava e se aumentava. Então, a vontade do Senhor sempre foi ter comunhão com o homem, sempre foi ter um relacionamento. Existia um propósito debaixo disso e tudo isso. Mas depois da queda, a Bíblia fala que tanto o homem quanto a mulher, eles tiveram consciência da sua nudez. Mas o Senhor vai lá e faz uma roupa de pele de animal. Ali o Senhor já estava mostrando que nós iríamos precisar de uma veste de justiça. Ali o Senhor já estava falando que nós seríamos redimidos pelo sangue que teria ser vertido na cruz e nós seríamos vestidos não com as nossas próprias vestes, mas com as vestes do sangue de Jesus que nos cobriria de todo o pecado. Ali o Senhor já apontaria para o propósito de restabelecimento dessa comunhão com o homem. E o Senhor estava mostrando. Ao longo de todo o Velho Testamento você vai ver várias situações e circunstâncias apontando para Cristo. Embora a palavra Cristo não apareça no Velho Testamento, o Senhor Jesus está presente em todo ele. Amém? E nós vamos ver algumas verdades. Quando eu oro para a história de Abraão, já chegando lá em Abraão, quando a Bíblia fala que Deus dá um filho para Abraão, o tão filho esperado, o filho da promessa que é Isaac, e Deus chega para Isaac e fala: eu quero o seu filho, para saber o quanto você me ama. E a Bíblia fala que ele está ao caminho de Moriá, do Monte Moriá, onde ele vai fazer o sacrifício. Isaac vira para o pai no meio do caminho e pergunta: pai, o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão, sem saber qual resposta daria, porque ele já sabia o que Deus havia pedido, de uma forma sábia, um homem cheio de fé, instruído pelo Senhor, e eu acredito que cheio do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo nesse tempo não era uma habitação, mas eu acredito que Abraão estava cheio da presença de Deus e ele fala algo profético: Deus proverá o cordeiro para si. Deus proverá um cordeiro para si. Ali nós temos a primeira figura da substituição, daquilo que Deus haveria de fazer em relação ao sacrifício que nos redimiria da nossa condição pecaminosa. Quem está entendendo em nome de Jesus? E aí quando chega o momento de fazer o sacrifício, Deus intervém e fala: Abraão, agora eu sei que você me teme, que você me ama, não preciso fazer. Quando ele olha no meio dos arbustos, está lá um cordeiro. Nós vemos o primeiro aspecto de uma substituição. Pegando essa história como base, nós vamos ver o decorrer da história, dentro da palavra de Deus, que o sacrifício para perdão dos pecados era algo recorrente, porque Deus deu para Moisés alguns ritos e alguns rituais que era de sacrifício de animais para remissão e perdão dos pecados. Por que isso? Te explico agora. A Bíblia fala que Deus é justo, Ele é perfeito, e por isso Ele não pode deixar o pecado sem punição. Porque Romanos diz que o salário do pecado é a morte. O pecado nos traz uma divisão, um rompimento da nossa comunhão com Deus. E desde então eles começaram, e foi uma ordenança do Senhor que houvesse esses sacrifícios. E o pecado ele precisa ser castigado para haver justiça. Deus é justo. E
propiciação e expiação dos nossos pecados é o pagamento pela dívida, pelo pecado. A justiça precisa ser feita e o perdão de Deus precisa ser completado. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então essa apropriação foi feita pelo sacrifício de animais. Né? Em todo o Velho Testamento nós vemos essa ação. Tinha que ser um animal sem defeito. E a pessoa que lá apresentava esse animal, ela sacrificava esse animal e ela era trocada. A justiça passava para um e a injustiça passava para outro. E era preciso fazer sacrifícios de forma regular. Por quê? Porque aquele sacrifício ele só tinha uma validade anual, né, e representativa, porque a pessoa constantemente continuava pecando. Mas o ponto é que esses sacrifícios não resolviam o problema. Era como se fosse um boleto de um cartão de crédito. Você lá passava, pagava, mas a fatura chegava de novo. Se você gastasse, como o pessoal pecava, acabava que o sacrifício ele precisava ser feito constantemente. Então esse sacrifício não resolvia o problema, porque a nossa natureza pecaminosa ainda dominava o homem. Constantemente, se você for para o Velho Testamento, você vai ver Deus se irando com o povo por causa da idolatria, por causa da impureza do coração, por causa de um coração duro, por causa de um coração que desviava da vontade do Senhor, porque constantemente se desviavam de fazer a vontade dele, e ele constantemente chamava o seu povo, chamava atenção, e por causa do pecado, o homem não conseguia manter esse relacionamento com o Senhor, ao ponto de que Deus queria ter esse relacionamento, e o povo de Israel falou, não, fala o Senhor para Moisés, e Moisés fala para a gente, e a gente vai e obedece, como se alguém pudesse obedecer por si mesmo ao Senhor. Ninguém consegue. Sabe por quê? Porque em nós, por conta da contaminação e por causa do pecado, existe uma arrogância, um orgulho, um ego em nós, que nos dificulta e nos atrapalha a viver as promessas e aquilo que o Senhor tem movido e feito nas nossas vidas. Quem está entendendo? Então, por Deus nos amar tanto, Ele nos deu uma outra chance. Ele já tinha provido essa outra chance desde o Éden. Já era o percurso de volta para o homem, onde o substituto inocente morreria no lugar do transgressor, pagando o preço por seus pecados e desviando a ira de Deus. Assim o pecado seria punido e o pecador não seria destruído. Quem está entendendo? O pecado foi destruído na carne, mas o pecador não seria destruído. Ou era necessário que houvesse essa justiça, esse entendimento. Então no Novo Testamento Jesus veio e se tornou o sacrifício perfeito pelos meus e seus pecados, para que eu e você pudéssemos ter a liberdade de voltarmos a ter a comunhão e ser reconciliados com Deus. Então o primeiro propósito que o Senhor Jesus veio, para que eu e você pudéssemos entender, é que nós estávamos distantes do Senhor, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós precisávamos de ter um sacrifício perfeito e reconciliados no Senhor. Então o primeiro propósito do Senhor foi para que eu e você pudéssemos ser redimidos e reconciliados com o Pai. E nós pudéssemos viver uma vida de intimidade, uma vida de santidade, uma vida onde nosso coração é rendido e entregue ao Senhor. Só que o sacrifício de Jesus não só nos perdoa, mas ele nos livra do poder do pecado. Porque é uma ação poderosa do Senhor em nós, através do Espírito Santo, aonde eu e você agora podemos dizer não para as vontades da nossa carne, nós podemos dizer não para aquilo que antes, outrora, nós éramos escravos das nossas vontades, e agora nós estamos escravos do Senhor no bom sentido da palavra. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então, o primeiro propósito, a primeira vontade, a primeira etapa, vamos dizer assim, seria para que nós pudéssemos ser redimidos e nós pudéssemos ser alcançados pelo Senhor, para que o sacrifício de Jesus pudesse nos alcançar e nós pudéssemos ser tocados por Ele em nome de Jesus. Então o sacrifício de animais ele teve um período, mas agora o sacrifício perfeito de Cristo nos purificou e nos perdoou por completo toda a nossa culpa em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Qual é a nossa posição então? A nossa posição é, se eu acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, e eu reconhecer através do Espírito Santo, porque Ele traz o convencimento do pecado, da justiça e eu arrepender no meu coração, e eu clamar o sangue de Jesus, a Bíblia fala que os meus pecados são
perdoados. A minha atitude é crer, é confessar Cristo com a minha boca, é render o meu coração constantemente, todos os dias, entregando a minha vida, as minhas vontades nas mãos do Senhor, para que eu possa viver uma vida de acordo com a sua vontade e o seu querer. Amém? O segundo ponto que eu quero mostrar para você, eu dividi em 3 etapas. A primeira foi para nos redimir, perdoar os nossos pecados, nos tirar da condenação eterna e nos reconciliar com Deus. O segundo ponto está alinhado ao primeiro ponto, que é a salvação, a vida eterna. O Senhor veio para nos dar a vida. Se você for para Efésios 2:8, você vai ver que é a graça do Senhor Jesus que nos salva, porque lá está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém somente pelo sangue de Jesus nós somos salvos. Se nós continuarmos em outro texto, lá em Romanos 6:23, fala que Jesus é o dom da vida, porque ele fala: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. De quem é a vida eterna? De Cristo, e somente nele nós podemos obter a vida eterna. Não é pelo meu bom comportamento, não é pelo meu bom proceder, mas é naquilo que eu creio que foi feito lá na cruz do Calvário. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Se nós continuarmos, outro texto, João 5:24, fala que Jesus nos salva de toda condenação, porque ele fala assim, ó: eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus está dizendo isso, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para... Querido, deixa eu te falar, crente não morre, crente vive no Senhor eternamente. Nós voltamos para o Senhor. Essa obra da cruz veio para que eu e você não pudéssemos ter só vida, mas uma vida abundante. Independentemente do que acontecer aqui, nós temos uma morada celestial. O Senhor está preparando um lugar para mim e para você. Ele providenciou a nossa morada eterna. A ação de Deus sobre mim, sobre você é algo poderoso e vai muito além do meu entendimento e da minha capacidade humana de entender. Oh, aleluias! Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, em todos esses textos, eu quero te falar que do segundo propósito, dentro desse plano que eu estou te apresentando, foi que o Senhor veio nos dar a vida eterna. Amém? Então, o primeiro ponto, o Senhor veio para salvar, para trazer o perdão dos nossos pecados, nos purificar e nos reconciliar com o Senhor. Em consequência disso, nós temos a vida. Amém? Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Qual o terceiro ponto? O terceiro ponto, olhando para esse aspecto do nascimento de Jesus e o propósito da sua vinda, foi que Jesus veio para nos dar uma vida com um propósito. E quando eu olho para a palavra de Deus, estudando e lendo, eu vejo que todos os homens, e tudo aquilo que o Senhor faz sempre tem um propósito. E às vezes a gente acha que a gente veio esse mundo para encontrar um propósito. Não, a gente já veio com um propósito definido. O problema é que às vezes a gente perde tempo com muita distração e a gente não sabe, a gente não se permanece naquilo que nós precisamos, naquilo que o Senhor tem colocado e mostrado para as nossas vidas. E quando eu olho para isso, que o Senhor vem nos dar um propósito, eu vejo um paralelo entre a vontade do homem e a vontade de Deus. E o mais triste é um homem chegar no dia do juízo, chegar no dia de encontrar com o Senhor, e ele vê que ele viveu tudo aquilo que Deus não tinha planejado e projetado para ele, eram coisas totalmente diferentes. Porque quando nós olhamos o nosso aspecto da nossa vontade com o aspecto da vontade de Deus, nós vamos ver que às vezes nós podemos ter enganados. Por quê? Porque lá em João capítulo 1, versículo 11, o texto diz da apresentação de Jesus, o verbo da vida, o verbo que se fez carne. Lá no versículo 11 ele diz assim: e ele veio para os seus e os seus Deus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Aqui fala, num período onde encerra o Velho Testamento e se inicia o Novo, onde ficou um período de 400 anos, que a gente chama de período interbíblico. Um período onde cessou-se as manifestações, onde não se ouvia mais alguma coisa em relação daquilo que Deus queria fazer.
E nesse período, eu não vou pegar datas agora, porque eu não vou me lembrar, mas Israel foi subjugado ao domínio romano. Eles não eram necessariamente escravos, mas eles deviam tributos, impostos ao Império Romano. E eles estavam dominados por essa nação. Então, a perspectiva do judeu, a perspectiva desse povo, era que Jesus viria como um político, como um reformador, como um legislador que iria dominar e tirar eles do domínio de Roma, e eles voltariam a ser uma nação independente, uma nação poderosa. Essa era a expectativa humana. Mas o Senhor tinha algo muito mais poderoso, porque eles estavam olhando algo nessa terra, mas o Senhor estava olhando para algo celestial. Porque eles estavam olhando por esse domínio do Império Romano de algo natural, mas o Senhor estava falando e estava vendo o domínio espiritual que Satanás estava prevalecendo sobre a vida do povo. E o que Deus queria fazer era tirar eles desse domínio espiritual para que eles pudessem viver uma vida livre de liberdade no Senhor. Quem está entendendo? Então, quando eles tinham essa expectativa, nós vemos a expectativa errada, quando nós colocamos a nossa expectativa nas coisas erradas. E aí existem alguns aspectos por que eles rejeitaram Jesus. Primeiro, porque eles esperavam um líder poderoso, um líder todo pomposo. O segundo motivo, quando eu olho para as Escrituras, Jesus os confrontou em todo o tempo na sua religiosidade e nos seus pecados. Outra coisa que fez com que eles rejeitassem Jesus foi que Jesus não se prendia às tradições religiosas deles. Aquilo que o Espírito Santo movia Jesus para fazer, Jesus fazia. Principalmente curar no sábado, era uma ofensa. Jesus não estava nem um pouco importando, porque ele veio para dar um novo mandamento, que é a justiça da cruz sobre mim e sobre você. E ficou bem claro que eles preferiram fazer as suas próprias vontades do que a vontade de Deus. Outro personagem, outra pessoa que nós acabamos de ler o texto, que fala sobre Maria, que me fala sobre a vontade de Deus e sobre a vontade dela, me mostra esse texto, eu estava lendo, estudando, e eu vendo o tanto que Deus é poderoso e maravilhoso. Porque eu aprendo com relação ao propósito. Foi exatamente o que aconteceu com Maria. Porque talvez na cabeça de Maria, até o presente momento que o anjo chegou e falou com ela, na cabeça dela, ela iria casar com José, ia ter filhos e viver a vida normal daquela época. Mas quando o anjo aparece, o Senhor dá um propósito muito maior do que ela e do que ela poderia imaginar. E isso, olha aqui, eu quero que você preste bastante atenção. Isso mexeu com as estruturas de Maria e com a estrutura de José. Porque ela era o quê? Virgem. E ela estava prometida em casamento. Como é que ela apareceria grávida depois? Isso mexeu com a reputação dela, mexeu com a estrutura dela. Ela estava com a vida toda organizadinha, pensando em viver a vidinha dela. Mas Jesus veio para dar um novo sentido, para mudar toda a estrutura e a rota. É o que Jesus faz comigo e com você. Às vezes a gente está com tudo performadinho, tudo arrumadinho, planejadinho. Mas quando ele entra é para fazer tudo da maneira dele. Mas tudo que ele faz é bom, é perfeito e agradável. É muito poderoso. Ela não imaginava que ela seria a mãe da criação do próprio Filho de Deus. E eu tenho certeza que isso mudou drasticamente a vida dela. Mas o que eu acho mais interessante é que, em paralelo a esses judeus que rejeitaram Jesus, a resposta de Maria foi: que seja feita conforme a tua vontade, e não feita a... Engraçado que Jesus fez a mesma coisa, que seja feita a sua e não seja feita a... Por isso nós estamos aqui, por causa do sangue de Jesus. Oh, aleluia, Jesus é poderoso. Quando eu olho a vida dos discípulos, eu também vejo o mesmo paralelo entre a vontade de Deus e a vontade dos homens. Porque cada um tinha suas profissões, tinha sua família, tinha sua vida. E aonde Jesus olhava, andava e chegava e falou: segue-me, e eles largavam tudo e seguiam. Eu tenho certeza, e você pode olhar para os escritos da palavra de Deus, que a vida deles foram transformadas por completo. E eles viveram experiências, eles viveram milagres, eles viveram realidades espirituais que eles nunca viveriam na vida deles, mas porque eles decidiram largar tudo e andar com o Mestre. A vida deles não foram só transformada, mas eles impactaram a vida de milhares de pessoas. Então todas as vezes que eu olho o contexto que Jesus veio, não só para me perdoar dos meus pecados, me reconciliar com Deus, me dar a vida eterna, mas Ele me veio para dar um propósito. Eu quero te dizer, nós não somos crentes perdoados, nós somos filhos amados com um propósito para aquilo que o Senhor nos chamou.
E quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos que o Senhor nos chama, nós nos movemos naquilo que o Senhor nos planejou e nos comissionou para fazer. Mas sabe o que é o mais interessante? Vidas vão sendo alcançadas porque você decidiu queimar por Jesus. Você decidiu ser um luzeiro em meio à escuridão, porque a Bíblia fala que você e eu somos a luz. Quem está entendendo? Mas de todos que eu separei aqui, que mais me marcou e que me marca é a história de Paulo. Porque houve um paralelo muito grande de perseguidor a perseguido. De alguém que detonava quem seguia Jesus, passou a ser prisioneiro. Porque a Bíblia fala que Saulo ainda, apresentando ele como Saulo, respirava ameaças de quê? De morte contra os discípulos do Senhor, e ele havia pedido cartas com licença para prender qualquer pessoa que a Bíblia fala que pertencesse ao caminho. Ele chamava o evangelho de o caminho. E ele foi lá com esse intuito. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou uma luz ao seu redor. E essa luz vindo do céu, oh, aleluias, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Porque eu tenho convicção e certeza que ele nunca ouviu isso, ele nunca tinha visto isso, ele tem certeza que ele ouviu e percebeu que era o Senhor que estava falando com ele. E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que fazer. Querido, agora deixa eu te falar um negócio. Chega um momento nas nossas vidas que nós vamos deparar com algumas escolhas. E eu quero te falar, que luz é essa que ofusca toda e qualquer luz? Que luz é essa que brilhou na perspectiva nessa viagem de Paulo ao ponto de fazer ele cair de um cavalo? Que luz é essa que trouxe a ele uma seguidão de 3 dias e ele ficou esbabacado sem saber o que fazer? Que luz é essa, querido, que brilha nos nossos corações e que nos muda por completo, transforma a nossa história, transforma a nossa vida e nos faz viver algo novo e poderoso? Querido, o que ele viu marcou a vida dele, porque a conversão dele e a mudança foi instantânea. Foi algo poderoso. Mas alguém você pode falar assim: mas aconteceu com ele, ele viu uma luz. Querido, Jesus está impregnado em tudo que nós vemos. Se você olhar para a criação, você vai ver Jesus. Se você olhar para os céus, você vai ver Jesus. Se você olhar para o rosto do seu irmão, você vai ver que existe uma história. E agora existe alguém que Jesus alcançou e redimiu. E essa pessoa está do seu lado porque Jesus alcançou ela. Oh, querido. E essa mudança foi radical, porque de perseguidor ele passou a ser perseguido. E eu acho interessante que quando prenderam Paulo havia uma briga, porque Roma falava: ele é meu prisioneiro, o povo de Israel falava: não, ele é nosso prisioneiro. Mas Paulo escreve nas suas cartas: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo porque ele entendeu que a vida e a perspectiva dele só tinha sentido porque Jesus entrou nela. Ele se dizia alguém que era zeloso da lei, ele matava, ele perseguia porque ele achava que ele estava guardando os rudimentos da lei, mas ele entendeu que Jesus veio para algo muito maior, para que eu e você pudéssemos ter vida, salvação e vidas pudessem ser alcançadas por esse Deus. Oh, querido, que você possa ser inundado por essa verdade, que você possa ser inundado por essa, que isso possa arrebatar o seu coração, aonde nada mais importa. Sabe por que as pessoas vivem correndo atrás de coisas? Porque elas não entenderam que o verdadeiro tesouro é Jesus. Jesus veio para nos dar uma perspectiva nova de um caminho, aonde não é aquilo que eu tenho, aquilo que eu alcanço, mas é o que Ele alcançou em mim. Oh, meu Deus! Estava falando com o Léo hoje, uma das coisas que mais me entristeceu nesses últimos dias é a nossa correria do dia a dia e diminuiu drasticamente o meu tempo de intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque dá saudade de passar horas e horas e horas e horas. Sabe por quê? Para alguém que não passa tempo com o Senhor, pode parecer loucura, mas quando você senta
e você começa a desfrutar. E quando ele vem, quando a presença dele vem, querido, oh meu Deus, é algo poderoso, o coração da gente quer sair pela boca, você não consegue lidar com aquilo, e é algo que começa a tomar você, parece que aquilo que estava embaraçado começa a desembaraçar, parece que onde você não via a solução, começa a aparecer soluções, e você nem orou a respeito daquilo, mas porque Ele é fiel e poderoso, Ele é fiel e poderoso. Por isso eu quero te falar, assim como aconteceu na vida de Maria, assim como foi nos discípulos, assim como foi na vida de Paulo, existe um propósito na minha e na sua vida. Querido, eu não sei quais são as suas expectativas, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus medos, as suas dificuldades, mas eu sei de uma coisa, que Deus tem planos e propósitos para a sua vida. E os planos e o propósito do Senhor sobre você estão estabelecidos desde a eternidade. Querido, se você já fluiu na presença de Deus, já fluiu no seu chamado, no seu ministério, e por algum motivo você está parado por alguma ação, que seja de homens ou alguma coisa que te entristeceu, eu quero te falar, chegou o tempo de você avançar. E de o Senhor restituir aquilo que às vezes você acha que está perdido. Querido, se você entrou aqui com a perspectiva de sem saber o que fazer, eu quero te falar, Jesus é a sua resposta. Jesus é a sua solução para aquilo que você precisa, porque eu falei na célula ontem, eu não sei que dia, esses dias eu também falei, porque muitas vezes a gente pergunta muito como e o porquê das coisas, mas a única resposta que nós precisamos e sabemos é que Jesus está no barco, e que se Ele estiver, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, estamos supridos nele, nós estamos supridos nele. Fique de pé, querido. Oh, aleluias. Sabe qual é o ponto? O Ministério de Louvor pode vir. O ponto é que nós vamos passar um mês falando sobre Jesus. Tem muita coisa para nós falarmos. Homens e mulheres de Deus vão estar pregando aqui, falando a respeito de Jesus. Nós podemos passar horas e horas falando sobre Jesus, sobre os acontecimentos históricos, sobre o que a Bíblia diz, isso é bom e tem o seu lugar. Mas sabe o que acontece? A verdade é que o Senhor quer se revelar a nós através de um relacionamento. Não é através de um conhecimento teórico, mas através de um conhecimento prático que acontece aqui no nosso coração. Eu gosto de chamar isso de realidade espiritual. É onde nós entramos num lugar no Senhor e nós descobrimos quem Ele é, experimentamos quem Ele é e nós o conhecemos de fato por relacionar e saber quem Ele é. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Oh, aleluia. Como eu te disse, Cristo é suficiente no decorrer das nossas vidas e para toda situação das nossas vidas, Cristo é a resposta. E se nós olharmos para o decorrer da palavra de Deus, nós vamos ver Cristo descrito de várias formas. Se você puder apagar a luz para deixar o pessoal à vontade, eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Mas eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar. Para cada situação que nós vivemos, Cristo é a resposta. Repita comigo, para cada situação, mais forte, para cada situação que eu vivo, Cristo é a resposta. Ele é soberano. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Ele é descrito de várias formas. Ele é descrito em alguns lugares como o Messias soberano. Se você continuar olhando para a palavra de Deus, você vai ver que Ele é o que faz milagres, operador de milagres, servo incansável de Deus que serve aos homens. Se você continuar olhando para a palavra, você vai ver que Ele foi considerado como amigo de pecadores, como alguém que abraçava os pecadores, aqueles que ninguém queria, aquele que ninguém queria dar nada por Ele, Ele sentava com eles e perdoava, eles fazia eles se sentir amados por Ele.
Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que ele é definido como filho de Deus, como o grande médico. Ele também é estabelecido como o pão da vida. Ele também é mostrado como a água da vida. Você vai olhar para a palavra de Deus, ele vai falar que ele é a luz do mundo. Se você olhar para a palavra, ele vai dizer que ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que larga as 99 e vai atrás daquela perdida. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que ele é o príncipe da vida, a videira verdadeira, o pacificador, o Senhor da glória, o único alicerce, a expressão exata de Deus, o libertador, o exemplo de maturidade, o prêmio supremo da verdadeira alegria, o cabeça da igreja. Ele é o Senhor que virá, ele é o bendito, único e soberano, ele é o nosso redentor, ele é o autor da nossa salvação, o grande sumo sacerdote, o autor e consumador da nossa fé, a única fonte da verdade, a fiel testemunha. E lá em Apocalipse fala que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e fim. Lá fala que ele é o leão da tribo de Judá, que ele é o verbo de Deus, mas encerra dizendo que ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Te trouxe aqui para você simplesmente receber uma bênção. Ele é a bênção que você precisa. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai ser tocado por ele de uma forma diferente. O louvor vai adorar aqui. O louvor vai adorar. A sua única atitude agora vai ser esquecer o que está lá fora. Você vai entrar num lugar, numa dimensão de adoração como igreja. Eu duvido o mover de Deus.